Salve, galerinha! Estamos aqui hoje para a gente falar sobre condição de alinhamento de três pontos e área de triângulo. Então, vamos lá. Então, dados três pontos, né, o ponto A, o ponto B e o ponto C, nós diríamos que esses pontos eles estão alinhados quando eles pertencerem à mesma reta. Quando isso acontecer, nós vamos dizer que esses pontos são colineares. Isso significa que quando eu fizer o módulo do determinante, olha lá, assunto de segundo ano, quando eu fizer o módulo do determinante, este valor precisa ser igual a zero. Se esse valor der zero, significa que os três pontos pertencem à mesma linha. Então, olha só, eu posso organizar dentro desse meu teorema aqui, ó. Percebam que nesse primeiro momento eu tenho x do ponto A, y do ponto A, x do ponto B, y do ponto B, x do ponto C, y do ponto C. O 1 nós vamos representar aqui na minha terceira coluna. Tá? Quando eu resolver isso aqui, ó, quando eu fizer o cálculo desse determinante, ele precisa ser igual a zero. Se ele der zero, nós vamos encontrar os três pontos na mesma linha. Vamos ver esse exemplo. Ó. Vamos verificar se os pontos A, 1 e 1, B, 2 e 2 e C, 3 e 3 são colineares, ou seja, vamos verificar se eles pertencem à mesma linha. Então, para que eles pertençam à mesma linha, o meu determinante precisa ser igual a zero. Então, substituir o ponto A aqui, substituir o ponto B, substituir o ponto C. Quando eu fiz o determinante, né, das diagonais principais, eu encontrei esses valores, ó, 2, 3 e 6. Na minha diagonal secundária, encontrei os valores 6, 3 e 2. Então, essa soma dá 11, essa outra soma também dá 11. Então, se eu faço 11 menos 11, eu encontro o quê? 0. Como eu encontrei 0, isso significa que esses três pontos aqui, eles pertencem à mesma reta, ou seja, eles são colineares. O próximo tópico é sobre área de um triângulo. Para calcularmos a área de um triângulo ABC, nós vamos ter o quê? Que cada um desses pontos seriam os vértices desse triângulo. Então, para que a gente tenha os vértices, nós vamos utilizar a mesma ideia que tínhamos anteriormente, que nós trabalhávamos aqui, ó. A diferença que eu vou ter, ó, exatamente, o meu determinante vai ser qualquer valor diferente de zero. Então, qualquer valor diferente de zero, eu vou ter um triângulo. Então, toda vez que eu tiver um determinante e esse determinante for diferente de zero, então isso significa que eu vou ter triângulo. Eu tenho como calcular a área desse triângulo utilizando essa fórmula aqui. Ó. Então, eu calculo o determinante e depois eu vou multiplicar por meio. Ou seja, a metade desse determinante vai ser a área do meu triângulo. Vamos ver como é que fica um exemplo. Olha só. Eu tenho aqui do lado do meu gráfico, né? Eu vou ter aqui o meu ponto A sendo os pontos 1 e o ponto 2. Eu tenho aqui o meu ponto B. O meu ponto B vai ser o ponto 2 com o ponto 3. X sendo 2 e o Y sendo 3. Tá muito bonito, né? E eu tenho o ponto C, o X sendo 4 e o Y sendo 1. Ok? Então, eu vou pegar esses três pontos e eu vou calcular o determinante deles. Está aqui o ponto A, está aqui o ponto B, está aqui o ponto C. Quando eu calculo esse determinante, eu encontro o valor de menos 6. Lembra que eu estou trabalhando com módulo. Então, significa que este valor que é negativo, quando ele sair do módulo, ele vai ficar positivo. Então, eu vou ficar com 6 positivo. E esse 6 positivo, está multiplicando, olha aqui do lado, está multiplicando 1. Então, eu vou ter 6 positivo vezes 1, que vai dar 6.
Então, 6 dividido por 2, eu encontro 3. Isso significa o quê? Que para calcular a área de um triângulo, dados os seus vértices, dados 3 pontos do vértice, basta calcular a metade, olha só, a metade do determinante. Aí a gente consegue encontrar esses valores. Tá certo, galerinha? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.